Boa tarde, turma, tudo bem? Turma, nossa aula hoje vai ser uma correção das atividades que a gente fez na semana passada sobre o atletismo. Então, todas aquelas questões que foram passadas hoje serão corrigidas, tiradas algumas dúvidas, tá ok? Pois através desse novo assunto atletismo, a gente vai fazer nossas outras provas e após essa correção, na próxima semana a gente vai dar início a um novo assunto, tá certo? Então, vamos lá para a correção. Bom, galera, vamos iniciar a nossa aula de hoje, que vai ser feita a correção do exercício proposto na aula passada sobre o atletismo, tá ok? Então vamos lá. Primeira questão, ela pergunta: qual é a prova oficial mais curta do atletismo? O atletismo, que ele é um dos esportes mais antigos do mundo, ele provavelmente ele deu início ao que a gente hoje conhece como Jogos Olímpicos. E a prova mais antiga dentro do atletismo é o que nós chamamos a prova de 100 metros, que também é considerada a prova mais curta do atletismo, que é os 100 metros rasos, e também considerada a mais popular dentre as modalidades do esporte. Então a resposta 100 metros, ok? Que pode ser 100 metros rasos ou apenas 100 metros. Na segunda questão, pergunta-se quantos metros tem uma pista oficial de atletismo. A pista oficial de atletismo é constituída de duas retas e duas curvas. Isso faz com que a pista tenha 400 metros de comprimento, tá ok? Então a resposta é 400 metros. Na terceira questão, faz-se a pergunta: quais as provas que compõem o atletismo? O atletismo é composto por várias modalidades. É considerado, como já havia falado, um dos esportes mais antigos do mundo, ou seja, da humanidade. Ele é composto por 6 provas oficiais, tanto provas masculinas ou femininas. E são elas as provas: corridas, que podem ser divididas em rasas, com barreiras ou com obstáculos. Podemos também ter a marcha atlética, revezamentos, saltos, arremessos e lançamentos. E temos também as provas combinadas. Essas provas combinadas é o que a gente chama de decátlo ou heptátlo. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas provas, tá ok? Então essas são as provas que são distribuídas dentro do atletismo, tá ok? A próxima questão ela fala: quantas provas tem respectivamente o decátlo e o heptátlo? O decátlo e o heptátlo é justamente aquelas provas em que a gente acabou de falar, são as provas combinadas. O próprio nome dessas provas já diz: decátlo vem justamente de 10 provas, e heptátlo vem justamente de 7 provas. O que é que diferencia elas? Por que uma tem 10 e outra tem 7? Vamos entender agora. Decathlon é uma competição que, por ter 10 provas, ela é exclusivamente praticada por homens. E o heptatlo, por ter apenas 7 provas, ela é destinada ao grupo feminino. Então a diferença é apenas essa. A quantidade de provas, uma tem 10 e outra tem 7, uma destinada a homens e outra destinada a mulher. Então a resposta da questão é 10 e 7, respectivamente, tá ok? A próxima questão ela pergunta: quantas raias tem uma pista de atletismo oficial? Nós já sabemos que a pista de atletismo ela ao todo tem 400 metros, mas a pergunta quer saber quantas raias. O que são raias? Raias são justamente aqueles espaços em que cada competidor tem para correr durante as provas de atletismo, seja ela de 100, 200 ou 400 metros, ou as outras provas que são feitas. Cada raia ela corresponde a 1,22 m, tá ok? E são 8 raias, ou seja, numa mesma prova temos um número máximo de 8 competidores por prova, tá ok? Ou por bateria, que é assim como eles chamam, tá certo? Então a resposta correta, 8 raias. A próxima questão ela pergunta: qual é a prova mais nobre do atletismo? Nós já falamos sobre essa prova. A prova mais nobre, considerada mais nobre do atletismo, é a prova de 100 metros. Por quê?
porque ela foi a primeira prova, ou seja, a mais antiga que até hoje é praticada. Então, como ela é uma das primeiras, ela é a mais nobre, é a prova mais popular dentre as provas do atletismo. Então, a resposta, os 100 metros, é a prova mais nobre do atletismo. Próxima pergunta ela fala: quais são as 4 provas de salto que se englobam nas provas de atletismo? Aqui já é uma categoria mais específica dentre as atividades do atletismo. Vamos ver quais são as 4 provas, tá ok? Primeira são as provas em salto em altura, salto em distância, salto triplo e salto com vara. São as 4 provas de salto que englobam as provas de atletismo. E a nossa próxima pergunta e última, ela fala: escolha uma modalidade do atletismo e explique as suas regras. Essa questão ela é mais abrangente. Como assim? É uma questão que fica individual para cada um de vocês. Ou seja, eu vou analisar através das respostas que vocês me enviaram desde a sexta-feira passada até essa, e analisar as respostas das modalidades do atletismo que vocês escolheram dentro daquelas 6 provas. Quais foram que vocês escolheram para poder falar sobre as suas regras. Tá ok? Então, turma. Então, galera, essa foi nossa correção da atividade de hoje. Espero que a gente tenha tirado todas as dúvidas aí através dessa correção. Tá ok? Quem ainda não fez a atividade, peço que faça, pois o link ainda está disponível, porque ainda vale ponto. Então vou deixar o link disponível aí até na próxima terça-feira, tá certo? E na próxima sexta a gente já vai dar início ao nosso novo assunto, novo conteúdo e a uma nova atividade, tá certo? Então tenha um bom final de semana e até a nossa próxima aula, turma. Obrigado.